pela doença. E dando sequência aqui ao programa, como a gente anunciou logo no início, agora a gente tem uma entrevista para falar sobre um outro assunto de saúde e que sempre traz preocupação aqui na cidade de Campinas, que é a febre maculosa. A gente vai conversar com Paulo Anselmo, que é do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria do Verde, aqui da Prefeitura. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pela gentileza em atender a CBN Campinas. Bom dia aos ouvintes também. Paulo, a gente teve agora, no início desta semana, infelizmente, a confirmação de 2 mortes por febre maculosa aqui na cidade de Campinas, inclusive um adolescente, uma pessoa bem jovem, um senhor de 58 anos, se eu não me engano. Essa doença, ela é uma doença de baixa incidência, mas ela tem uma alta letalidade, e tem se tornado um desafio a cada ano para a prefeitura, A gente já teve, inclusive, no passado, aquela situação muito crítica no Lago do Café, onde os animais foram abatidos, tivemos toda uma polêmica em relação a isso, e ainda que em poucos casos, com a alta letalidade, infelizmente a gente traz aqui a notícia de morte. Como é que a prefeitura, neste ano, existe alguma novidade, existe algum tipo de monitoramento diferente? O que é que a prefeitura está fazendo neste ano em relação à febre maculosa e às capivaras que tem aqui nos parques da cidade? Olha, a situação ela envolve várias frentes, uma dessas frentes ligadas à Secretaria de Saúde, outra frente ligada à Secretaria de Serviços Públicos, que cuida dos parques em Campinas, e nós estamos meio à margem desse processo, e a gente tem feito alguns estudos, algumas avaliações por conta desse descompasso, desse distúrbio da ocupação das capivaras nos centros urbanos. Essa não é uma observação de Campinas, mas é uma observação que a gente tem em todas as cidades do sul e do sudeste brasileiro. Esse desequilíbrio trazendo as capivaras, para os centros urbanos. Como o nosso foco é ambiental, a nossa leitura é num processo de longo prazo de reorganizar esse desequilíbrio ecológico que fez com que as capivaras viessem para os centros urbanos. Paulo, muito bom dia. André Berenguel aqui. Bom dia. Fala com o senhor, prazer em falar aqui no nosso programa. Com relação a isso, a Lilian já trouxe até essa informação, e desse ponto de vista, já que o senhor mencionou, a gente já teve casos até que a gente noticiou aqui na CBN de que capivara na Avenida Anchieta, capivara na Avenida Orozimbo Maia, lá tem o córrego Serafim, por onde elas habilmente, passam, e a gente tem também nos próprios parques, na Lagoa do Taquaral, no Parque das Águas, uma quantidade bastante grande. Do ponto de vista da Secretaria do Meio Ambiente, como pode, claro, juntamente com outras secretarias, como o senhor mesmo já colocou, como isso pode ser trabalhado para que as capivaras vivam tranquilamente no habitat delas, mas que a população também possa ter a convivência e a segurança garantida nesses parques? Porque eu já vi, principalmente no Parque das Águas, as pessoas estendendo as toalhas, sentando no gramado com os filhos, brincando no final de tarde agradável e tal, mas que há aquele risco do carrapato poder estar lá e acabar transmitindo a doença. A solução, apesar de parecer simples, ela não é. Hoje a gente observa capivaras em todas as coleções hídricas das cidades do sul e do sudeste. Então, esses córregos urbanos, esses riachos urbanos, lagos, de parques, de condomínios, acredita-se, que isso ocorra, e já tem alguns indícios mostrando isso, que a extinção local das onças, que são os principais predadores da capivara, fizeram com que ela ficasse sem predador e se espalhasse. É isso que a gente observa no sul e no sudeste do Brasil. A solução, ela é de reorganizar essa população, Então, muitas vezes surge assim, por que não sacrifica, que nem citou no Lago do Café? Porque o problema não é aquela população,
É um desequilíbrio ecológico que fez. Então, se eu sacrificar ou tirar as capivaras de um determinado parque, numa questão de tempo elas recolonizam, porque elas transitam pela rede de água pluvial da cidade. Então, você encontra na Orozimbo Maia, na Norte Sul, nos condomínios da região, né? Recentemente nós tivemos aí um processo também lá na região do Alphaville, elas vão recolonizar. Esse é o grande problema. A Secretaria do Verde, ela tem, através do Plano do Verde, e esse movimento ele foi expandido para todas as cidades da região metropolitana, que é o projeto de Reconecta, que chama. É um projeto cujo papel é reconectar os fragmentos através de corredores de mata. Por quê? O que a gente tem é que os predadores ficam presos a fragmentos de mata, e os animais que são controlados por eles têm livre trânsito. É esse contexto que a gente encontra nessas cidades que tem o problema. Então, os 20 municípios, né, da região metropolitana são signatários, né, então eles estão participando desse processo, e o objeto é religar, através de corredores de fauna, todos esses fragmentos, não só de Campinas agora, de toda a região metropolitana. Esse projeto ele tem sido apontado como uma solução para esses problemas ambientais, principalmente não só nas cidades brasileiras, como do mundo. A gente está, nesse momento, instalando 3 passagens de fauna, uma em Barão Geraldo e 2 na APA de Souza e Joaquim Egídio, que faz parte desse projeto, né? Então, o corredor, os passadores de fauna. E qual que é a ideia final? Reorganizar a fauna na região, porque o problema não é só referente às capivaras. A gente tem vários animais em processo de sinantropização, se adaptando a viver nas cidades. Então, tem as maritacas, tem os gambás, tem os ouriços, todos eles estão nesse processo. E sempre que isso acontece, podem surgir doenças. Por exemplo, no caso das maritacas, né, nós temos uma doença importante que é a ornitose. Então, o crescimento da sociedade, das cidades, foram isolando esses fragmentos, né? E fazendo com que muitos animais começassem a se adaptar. Muitas espécies de morcego fazem esse caminho também. Então, a ideia do Reconecta é reorganizar tudo isso. A verdade, né? Como o senhor disse, eu até discordo um pouquinho do senhor. Eu não acho que parece fácil, não. Eu acho que parece realmente muito difícil a solução para esse problema, porque é isso, é desequilíbrio ambiental. Nós, humanos, né, tomamos aí, né, parte dos habitats desses animais, estamos ocupando, né, muitos espaços que originalmente eram deles, e eles, claro, precisam, né, se adaptar para continuarem sobrevivendo. Mas até lá, doutor Paulo, eu queria primeiro que o senhor fizesse um balanço. Eu pedi até ontem para a prefeitura o número de capivaras que a gente tem aqui nos parques hoje, porque realmente é uma sistemática muito complexa. Agora, né, até com a abertura dos parques, as pessoas vão voltar a frequentar, já começaram, na verdade, a gente tem percebido essa movimentação, e a gente sabe que os animais estão lá. A prefeitura me informou ontem que só na Lagoa do Taquaral são cerca de 40 animais. Eu moro bem pertinho do Parque das Águas, bem pertinho mesmo, em frente. E eu já vi até durante a noite famílias, não esse ano, mas isso nos anos anteriores, famílias de capivaras que elas escapavam durante a noite do Parque das Águas, atravessavam as avenidas, aí tinha um outro risco ali de acidentes. Qual é o número hoje que a prefeitura trabalha, né, em relação a esses animais? E até que esse projeto fique pronto, como é que vai se dar essa condição de tentar controlar, né, esses animais ali dentro do convívio com as pessoas que frequentam os parques e moram nessas regiões? Bom, eu vou só fazer um parênteses antes. Que a febre maculosa, ela não está unicamente relacionada com a presença da capivara. Ela está relacionada com a transmissão pelo carrapato. O que a capivara faz é manter um grande quantitativo de carrapato no ambiente. Mas o que a gente observa no Brasil é que algumas espécies de carrapato, por questões ambientais, questão do aquecimento global,
ela tem expandido a área de ocorrência. Então, a gente tem alguns locais no estado com transmissão de febre maculosa, no Brasil e no mundo, com transmissão de febre maculosa que não tem nenhuma capivara, por um carrapato do cão rural, né? Então, o cão, ele faz o mesmo papel da capivara, o cavalo, a maioria dos mamíferos, eles fazem o mesmo papel da capivara no ciclo. A capivara, aqui na nossa região, ela mantém uma espécie de carrapato que é muito transmissível, mas, por exemplo, tem muita capacidade vetorial, que a gente fala. Ela tem muita capacidade de transmitir a febre maculosa. Mas existem outras espécies de carrapato que também fazem esse mesmo papel. E existem outras espécies de mamíferos que também expandem as populações de carrapatos, por exemplo, os cavalos, as antas a gente não tem mais aqui. Só para a gente entender. Bom, existiu no passado recente vários esforços, né, de diminuir essa população de capivara. Por exemplo, e eu participei de alguns deles. A retirada, né, o IBAMA autorizava a retirada e envio das capivaras para criadouros. Todas as capivaras da Lagoa do Taquaral foram retiradas 3 vezes. A do Lago do Café, elas foram sacrificadas. A do Parque Ecológico de Manaus foram tiradas várias vezes. Então, a gente percebeu, num passado recente, num passado atual, né, que não é uma medida eficiente, porque a população retoma. O que a gente sabe é que o que determina a quantidade de capivaras, elas não vão se reproduzindo infinitamente. O que determina são os recursos do ambiente, a disponibilidade de alimento, né? Abrigo e água. Abrigo e água num parque, numa coleção de água urbana, é fácil de entender que não tem como a gente intervir. Então, o que os parques faz, né? O que a Secretaria de Serviços Públicos faz é manter a vegetação baixa. Por quê? Você diminui o suporte para a vida dos animais, você diminui essa quantidade de capivaras que conseguem viver daquele recurso e você diminui a sobrevida dos carrapatos. Porque os carrapatos do gênero Nolioma, eles são muito resistentes à insolação. Eles são muito pouco resistentes à insolação, mas eles são resistentes, por exemplo, a inseticida. Tem trabalhos na literatura que o pessoal pôs fogo em áreas, e essas áreas, o carrapato usa o fogo para se dispersar, né? Então, nós estamos falando de um artrópode que tem aí 300 milhões de anos na face da Terra, né? Então, ele não é um oponente muito simples, né? Ele tem uma sabedoria evolutiva que dificulta a ação. Então, uma forma que a gente tem de controlar a população, evitar que a população aumente, é essa. Há uns anos atrás, nós iniciamos pelo departamento um estudo de um procedimento de vasectomia dos machos de capivara e salpingectomia. O que é isso? É a vasectomia, né, e a laqueadura. Então, a gente não atrapalha os padrões de dominância e a gente trata com carrapaticida essas capivaras, de forma que você possa deixá-las no ambiente sem esse impacto dos carrapatos. Isso foi um estudo, esse estudo ele está sendo divulgado, né? E a quem compete determinar o manejo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por ser um animal selvagem, um animal protegido por lei. Mas esse estudo foi feito em Campinas, né? Nós estamos trabalhando uma reavaliação, né? Um novo estudo, né? Para a gente criar elementos para saber qual a eficiência, né? Mas os resultados foram interessantes, né? A gente chegou num fármaco, numa forma de aplicar para diminuir carrapato, né? É que quem determina, né, esses manejos é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o IBAMA, não é bem a Prefeitura. Tá certo, então, doutor Paulo Anselmo, do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Campinas. Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui no CBN Campinas, doutor. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes. 10h31, daqui a pouco a gente volta.